Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que prazer ter você aqui para a nossa 11ª semana. Olha só quantas semanas nós estamos estudando juntos e como você sabe, essa daqui é a nossa lição desse trimestre, que está trabalhando o livro de Marcos. Então nós estamos entendendo o que Jesus fala ao nosso coração a cada capítulo. Então antes de nós entrarmos no estudo da nossa lição, vamos para o recadinho rápido. Olá, como você está? Tudo bem? Meu nome é Jober e eu quero fazer um convite muito especial para você. É sobre o estudo do Apocalipse, do livro de Apocalipse. Um livro extremamente importante na Bíblia e que nós precisamos entender os assuntos que nele contém. Você é o nosso convidado especial. Nós vamos começar esse estudo no dia 16 de setembro e você não pode perder, ok? Se inscreva no canal para não perder esse estudo junto conosco. Vai ser um prazer ter você aqui nesse canal. Não esqueça, dia 16 de setembro. Um abraço e até lá. Não esqueça, esse novo quadro vai ao ar às 8 horas da noite do dia 16 desse mês, tá? 16 de setembro. Então, eu espero que você esteja conosco lá. O título dessa semana é Levado e Julgado. Mas antes de nós entrarmos no texto, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por tudo que o Senhor faz por nós. Muito obrigado pelas suas bênçãos concedidas a cada dia. Mas principalmente, Senhor, queremos agradecer a sua misericórdia que se renova a cada manhã. Pedimos que o Senhor esteja conosco nesse assunto, que nos guie por onde quer que nós aprendamos e te pedimos que esse estudo seja de grande enriquecimento espiritual para nós. É isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler o nosso verso para memorizar, que está lá em Marcos 14:36, e diz assim: E dizia, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Esse verso descreve uma das cenas mais pesadas que Jesus já passou aqui na Terra. E nós vamos entender um pouquinho mais dessa história daqui a pouco. Mas antes eu gostaria de mostrar a imagem ilustrativa dessa semana. O que te vem à cabeça? O que você consegue definir com essa imagem? Quando eu vi essa imagem, eu procurei tentar entender. E na minha cabeça veio o que está escrito lá em Zacarias 13:7. E eu vou ler para você nesse momento. Desperto a espada contra o meu pastor, e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Tá, mas o que esse verso quer dizer? Esse texto foi o que Jesus citou lá em Marcos 14:27. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas ficarão dispersas. Então, voltando à imagem, olha só, o cajado está quebrado, né? Então, é uma clara referência a esse verso. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E que momento foi esse? Você deve saber, mas se você não sabe, nós também vamos entrar nesse texto daqui a pouco, ok? Então vamos para a nossa introdução? Os capítulos 14 a 16 de Marcos são conhecidos como a narrativa da paixão, porque descreve o sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. Conforme nós estudamos lá na lição 9, os últimos 6 capítulos do livro de Marcos, eles cobrem cerca de uma semana. E a maioria dos eventos que ocorreram aí no capítulo 14 a 16 ocorreram entre quinta e sexta-feira. Então olha só quantos detalhes esses capítulos vão apresentar para nós. Na lição dessa semana, que vai focar em Marcos 14, nós vamos ver a quinta história em formato sanduíche. Vocês lembram o que é o formato sanduíche? É quando uma história começa, é interrompida por outra e termina a primeira. Só que essa quinta história em formato sanduíche, ela liga duas ações opostas relacionadas a Jesus. Isso é seguido pela última ceia e depois pelo conflito que Jesus teve lá no Getsemane. Ali ele foi preso e levado pelos líderes religiosos para ser julgado. Essa cena do julgamento está ligada à negação de Pedro a Jesus. E juntas elas formam a sexta e última história em formato sanduíche. Então, mais uma vez aconteceram duas ações opostas, mas por ironia, elas simbolizam a mesma coisa. Então vamos para a nossa parte de domingo? O título é Inesquecível. E aí, você lembra de alguma situação da sua vida que foi inesquecível? Então vamos ver o que o texto vai falar para nós. A nossa leitura bíblica é Marcos 14, do 1 ao 11. Então leia aí comigo. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam, a traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro,
com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Faltava 2 dias para a Páscoa. Esse episódio que a gente acabou de ler pode ter acontecido entre terça e quarta daquela semana. Os líderes, como a gente viu anteriormente, em outras lições, eles eram muito perseverantes naquilo que eles queriam. Eles tinham um plano e um cronograma, só que eles não tinham um meio ainda para alcançar esse objetivo. E eles conseguiram. Se você notar aí na sua Bíblia, nós lemos uma história em formato sanduíche. Porque vocês viram que começou com um plano para tirar a vida de Jesus, foi interrompido pela mulher ungindo Jesus e continua ali com o pacto da traição. Então olha só que ironia, né? 2 ações extremamente opostas, um em favor de Jesus e outro contra Jesus. Nenhuma razão é dada para aquela mulher ter feito aquilo, mas os convidados ficaram horrorizados pelo desperdício de quase 1 ano ao derramar aquele perfume sobre Jesus. Só para você entender um pouquinho mais, o salário de 1 dia de trabalho era equivalente a 1 denário. E esse perfume aqui custou por volta de 300 denários. Então, exatamente, quase 1 ano de trabalho. Só que a reação de Jesus foi muito interessante. Ele defendeu ela e falou que esse ato seria incluído na pregação do Evangelho por todo o mundo. E olha só, é uma verdade. Nós estamos estudando agora mesmo esse relato. Seria algo inesquecível. E o interessante é que os 4 evangelhos falam dessa história. De maneiras diferentes, mas falam dessa história. A traição de Judas também foi inesquecível. Marcos dá a entender que a motivação de Judas foi a ganância. Já João deixa isso explícito. Eu gostaria que você pensasse na sua vida nesse momento. Eu vou ler Romanos 8, 28 e você tenta enquadrar esse verso na sua vida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse texto, se você for pensar nele friamente, sem colocar o lado espiritual nele, você vai achar que ele está errado. Mas é importante pontuar que quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, até o que está dando errado, está dando certo. Isso parece até uma loucura. Mas como assim? Eu estou sofrendo tanto, está tudo dando errado? Olha só o que 1 Coríntios 2,14 vai dizer para nós. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, quando a gente lê Romanos 8, 28 para uma pessoa, ela vai achar que isso é loucura. Mas viu o que a gente pode entender? As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Para o homem comum, isso é loucura. Então, comece a refletir. Quantas coisas você já pensou que deu errado? Ou você pediu para Deus alguma coisa? Aquilo, no final, você viu que não ia ser bom para a sua vida. Olha só que importante nós confiarmos em Deus e deixar para Ele as decisões da nossa vida. Isso é muito importante porque quando você confia em Deus, que Ele está no controle da tua vida, você descansa. Vamos então para a nossa parte de segunda-feira? O título é A Última Ceia. Se você soubesse que seria a última vez que você veria alguém, o que você falaria para essa pessoa? A gente tem que entender que quando as pessoas sabem que é o último momento, a última hora ou a última qualquer coisa, as pessoas falam o que realmente importa. Ou seja, elas não perdem tempo, elas vão ao ponto que é necessário. Então vamos entender na Bíblia o que essa história quer dizer para nós? Está lá em Marcos 14 também, do 22 ao 31. Leia comigo. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos.
Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nessa noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Se você ler aí na sua Bíblia o verso 12 do capítulo que nós lemos, você vai notar que esse era o primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro da Páscoa era sacrificado. Então, como nós entendemos anteriormente, essa refeição aqui aconteceu numa quinta-feira. É interessante que na ceia do Senhor, instituída por Jesus nessa ocasião, o cordeiro da ceia não seja mencionado. E é interessante pontuar isso, porque lá em Êxodo, se você for estudar a partir do capítulo 11, Deus fala várias e várias vezes sobre o cordeiro, quais seriam as regras para o povo seguir na Páscoa. E voltando para cá, ele nem é mencionado. Por quê? Isso ocorreu porque Jesus é o Cordeiro de Deus. O pão da ceia do Senhor significa o seu corpo. E a nova aliança foi selada com o sangue de Jesus. E o cálice representa isso. Então, nesse momento, Jesus diz aos discípulos que todos eles o abandonariam. Que o verso que ele se referiu foi aquele que nós lemos lá no início, que está lá em Zacarias 13:7. Essa mensagem foi dura e deprimente. Imagina você no lugar de qualquer discípulo ali à mesa. E Jesus olha para você e fala: vocês vão me abandonar. Qual seria a sua reação? Muito provavelmente você também negaria. Mas Jesus não parou por aí. Ele acrescentou uma palavra de esperança, repetindo a predição da sua ressurreição. Além disso, ele disse que ia adiante deles para Galileia. Essa predição também foi mencionada pelo anjo lá no túmulo de Jesus. E por isso tem um peso especial nessa passagem. Mas voltando para os discípulos, foi muito difícil aceitar essa mensagem. Especialmente no caso de Pedro, que falou que todos podiam negar, menos ele. Contudo, Jesus foi além. Ele falou que Pedro negaria 3 vezes antes que o galo cantasse 2 vezes. Se Pedro fosse um pouco mais cauteloso quando ouviu isso daqui de Jesus, ele podia pedir a misericórdia de Jesus. Só que ele se sentiu dono de si nesse momento. E a gente sabe que o coração é enganoso. Se Pedro tentasse procurar ajuda em vez de rebater as palavras de Jesus, ele saía vitorioso da tentação. E uma pergunta para finalizar essa parte de segunda-feira diz o seguinte: o que aprendemos com as promessas que fazemos a Deus e não cumprimos? Eu gostaria de ler 2 versos para responder para vocês essa pergunta. O primeiro está lá em Deuteronômio 23, versículo 21, que diz assim: quando fizerdes algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Então olha só, quando você promete alguma coisa para Deus, trate logo de cumprir. Porque olha o que diz lá em Mateus 5,37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Não tem como ser mais claro que isso. Vamos então para a nossa parte de terça-feira, que tem por título Getsemane. E aí, você lembra o que aconteceu no Getsemane? Vamos então para a nossa Bíblia? Está lá em Marcos 14, do 32 ao 42. Leia comigo na sua Bíblia. Então foram ao lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra, e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela 3ª vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais. Basta, chegou a hora.
o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Desse texto que nós lemos, nós podemos tirar duas lições importantíssimas. A primeira delas que eu vejo aqui é a perseverança na oração. Quanto tempo Jesus passou orando nessa noite? Outra lição que eu acho muito legal da gente pontuar aqui é que Jesus colocou a vontade nas mãos do Pai. Ele não fez a vontade dele. E é isso que nós também temos que colocar na nossa oração. Que não seja feito a nossa vontade, mas sim a vontade de Deus. Porque a nossa visão é muito pequena. Deus consegue ver o todo. Então, que melhor lugar para nós colocarmos a nossa vida? Então, quem seria melhor para guiar a minha vida? Eu que só estou vendo um pedacinho da tela? Ou Jesus que está vendo o quadro todo? A se pensar, né? Como nós vimos em versos anteriores, eles cantaram um hino e saíram do lugar onde eles fizeram a Páscoa. Depois disso, Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e atravessaram o Vale do Cedron. E foram até um lugar que se chama Getsemane, que significa lagar de azeite. A localização exata desse lugar é desconhecida, porque os romanos cortaram todas as árvores do Monte das Oliveiras em um cerco que eles fizeram no ano 70 depois de Cristo. Ao entrar no jardim, Jesus deixou seus discípulos ali e continuou com Pedro, Tiago e João. Só que mais para frente ele também deixou esses 3 discípulos e foi orar sozinho. Esse distanciamento espacial sugere que Jesus se tornava cada vez mais isolado e sozinho, à medida que enfrentava o sofrimento que se aproximava. Então é interessante o quanto Jesus orou para que, se possível, fosse passado aquele cálice da vida dele. Mas Deus respondeu com um não. Mas por quê? Porque mediante essa experiência, a salvação seria oferecida ao mundo. Você já começou a ler o livro O Desejado de Todas as Nações? Muitas das citações que a gente estuda aqui na lição vêm desse livro. E eu queria ler uma outra citação para vocês. Olha só que interessante. Nessa horrível crise, quando tudo estava em jogo, quando o misterioso cálice tremia nas mãos do sofredor, abriu-se o céu, surgiu uma luz nas trevas do momento de crise, e o poderoso anjo que está na presença de Deus, ocupando a posição da qual Satanás caíra, veio para junto de Cristo. O anjo não veio para tirar o cálice de suas mãos, mas para fortalecê-lo a fim de que o bebesse, com a certeza do amor do Pai. Veio para dar força ao suplicante divino humano. Ele apontou os céus abertos, falando-lhe daqueles que seriam salvos em resultado de seus sofrimentos. Afirmou-lhe que seu Pai era maior e mais poderoso do que Satanás, que sua morte resultaria na total derrota do inimigo e que o reino deste mundo seria dado aos santos do Altíssimo. Disse-lhe que ele veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito, pois veria uma multidão de membros da família humana salvos, eternamente salvos. Olha que grande consolo que Jesus teve nesse momento. O anjo que ocupa o lugar de Satanás no céu veio para motivar Jesus nesse momento de crise e mostrou para ele o resultado de todo aquele sofrimento que ele estava passando. Isso estimulou ele ainda mais a não desistir. Nas dificuldades é motivador ter amigos nos apoiando. Paulo diz lá em Filipenses 4:13 o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Mas às vezes nós nos esquecemos do verso seguinte, que diz assim: todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Era isso que Jesus desejava no Getsemane, por isso que ele levou os 3 amigos. Só que 3 vezes ele foi buscar conforto com esses amigos e eles estavam dormindo. No fim, Jesus os despertou para irem com ele enfrentar a provação. Ele estava pronto porque ele se fortaleceu em oração, mas os discípulos não. Vamos para a nossa parte de quarta-feira, que diz assim: deixando tudo para fugir de Jesus. E os versos que nós vamos ler é do 43 ao 52. Então leia comigo. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: saístes com espada e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol.
e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. É muito triste que uma pessoa tão perto de Jesus tenha traído ele. Você pode ter passado já por essa experiência. É dolorosa, não é mesmo? Judas tinha naturalmente grande amor ao dinheiro, mas não fora sempre tão corrupto para praticar um ato como esse. Havia alimentado a avareza até que essa se transformou na grande motivação de sua vida. O amor a Mamon superou seu amor por Cristo. Tornando-se escravo de um vício, entregou-se a Satanás para ser levado a todo tipo de pecado. O que nós temos que entender é que o pecado ele nunca estaciona. À medida que você vai alimentando ele, vai acariciando o pecado, ele vai crescendo mais e mais. E o mais triste disso tudo é que ele vai levando a outros pecados. Vocês perceberam que Judas tentou trair Jesus com o pretexto da amizade? Como nós vimos no texto, a senha que ele deu para as pessoas identificarem quem era Jesus é que era o homem que ele beijaria. O que parece é que Judas quis esconder a astúcia dele dos discípulos e de Jesus também. Nesse momento, acontece um caos. Pedro tira a espada e decepa a orelha do servo do sumo sacerdote. E Jesus repreende aquelas pessoas por fazerem em segredo o que eles tinham medo de fazer abertamente. Mas Jesus terminou com uma referência ao cumprimento das Escrituras. Ele disse lá no verso 49... Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. A vontade de Deus estava sendo cumprida, enquanto a vontade humana trabalhava para destruir o Messias. E aí vem uma pergunta para reflexão. Ser escravo de um defeito de caráter levou Judas a trair Jesus. O que isso deve nos dizer sobre odiar o pecado e, pela graça de Deus, vencê-lo? Como a gente já viu, o pecado não estaciona. Se você não se livrar dele, ele vai se livrar de você. Vamos para a parte de quinta-feira, então, que começa com uma pergunta. Quem é você? Essa pergunta é muito difícil de responder, porque quando nós vamos responder ela, geralmente nós falamos com o que trabalhamos, ou o que já fizemos, mas não exatamente quem nós somos. Faça o teste na sua casa. Tente responder quem é você, pelo menos 5 linhas. Vamos para o nosso texto? Marcos 14, do versículo 60 ao 72. Leia comigo. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: És tu o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros, e a dizer-lhe: Profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Esse é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Só para nós entendermos um pouco mais aqui, nesse momento, quando Jesus é levado, são chamadas várias pessoas como testemunha para condenar Jesus. Mas nenhuma delas deu certo, porque elas eram contraditórias. Mas como nós vimos no verso 61, o sumo sacerdote perguntou: És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E aí Jesus respondeu a esse homem. Jesus admitiu que era o Messias e citou Daniel 7, 13 e 14, que se refere ao Filho do Homem sentado à direita de Deus e vindo com as nuvens do céu. Isso foi demais para o sumo sacerdote, que rasgou as vestes e clamou pela condenação de Jesus, o que o concílio autorizou imediatamente. Humilharam Jesus e cuspiram nele. Então vendaram seu rosto, bateram nele e pediram-lhe que profetizasse. 2 pontos para considerar nesse texto aqui. Ou eles acreditavam que Jesus não era o Messias, ou eles queriam que não fosse. Mas e se fosse?
Olha só como eles maltrataram Jesus. Da mesma forma, muitas pessoas acreditam hoje que toda a história de Deus, de Jesus, é uma fábula. E por quererem assim, não dão chance para o Espírito Santo habitar na vida delas. E aí vem o seguinte questionamento. Tá, se essa pessoa estiver certa, tudo bem, ela viveu do jeito que quis. Mas se ela estiver errada? Já pensou nisso? Um segundo ponto que eu gostaria de salientar nesse texto aqui é que o sumo sacerdote rasgou as vestes. Isso não podia acontecer em hipótese nenhuma. E aí, nessa vontade de condenar Jesus, ele estava se condenando. Agora, comentando um pouco sobre Pedro, você já negou Jesus na sua vida? Sente a tristeza por ter feito algo desse tipo? Se você sente essa tristeza, é porque o Espírito Santo está tocando no seu coração. Graças a Deus, enquanto há vida, há esperança. Sabe por que aquelas pessoas falaram que Pedro era um seguidor de Jesus? Porque ele era diferente. À medida que os discípulos passavam tempo com Jesus, eles eram cada vez mais moldados à personalidade de Jesus. Então, o modo que eles tratavam as pessoas era diferente, o modo que eles agiam era diferente. Por isso que essas pessoas reconheceram ele um seguidor de Jesus. Por isso que no verso 71 fala que ele começa a praguejar e jurar. Por quê? Não era do feitio dele. Ele fez isso para pensarem que ele não era seguidor de Jesus. Vamos para a nossa parte de sexta-feira? Olha só esse comentário. Quando os degradantes juramentos acabavam de sair dos lábios de Pedro e o agudo canto do galo ainda soava em seu ouvido, o Salvador, em meio aos severos juízes, virou-se e olhou diretamente para o pobre discípulo. Ao mesmo tempo, os olhos de Pedro eram atraídos para o Mestre. Naquela suave fisionomia, ele viu profunda piedade e tristeza, mas nenhuma irritação era vista ali. Olha só, até nesse momento de maior tortura e traição, Jesus ainda olhou com amor para o discípulo. Que grande exemplo nós temos! E continua o comentário, olha só. Aquele olhar amável e cheio de perdão atravessou como uma flecha o coração de Pedro. Sua consciência foi despertada. Imagina o sentimento de Pedro nesse momento. Compreendi agora com amarga dor que o Senhor o conhecia muito bem e que lia em detalhe seu coração, cuja falsidade nem ele próprio conhecia. A Bíblia fala claramente que enganoso é o coração. Então, por isso que diariamente nós precisamos buscar a Deus. Isso não é uma opção. A cada dia que nós buscamos Deus através da oração, através da Bíblia, através dos cânticos, entre tantas outras maneiras, o nosso coração vai sendo blindado contra as artimanhas de Satanás. Então nunca deixe de estudar. Peça cada dia a orientação do Espírito Santo e que Deus te capacite para entender o que Ele quer para a sua vida. Foi um prazer estar com você nessa revisão da lição e eu te espero na próxima semana. Até mais!